A ilusão da causa ganha em processos de saúde. Você tem todos os atestados, todos os exames. O seu advogado disse que o direito é claro e, mesmo assim, o processo é perdido. Sabe por quê? Porque no direito da saúde, a decisão do juiz é baseada em prova técnica. Se você for para a perícia sem suporte especializado, você está deixando seu futuro à mercê da sorte. Olá, eu sou o Dr. Plínio Tom, médico especialista em medicina legal e perícias médicas, e hoje nós vamos falar um pouco de um dos maiores equívocos no judiciário brasileiro: a ideia de que basta juntar uma pilha de documentos médicos para ganhar um processo de saúde, seja um caso de erro médico, negativa do INSS, acidente de trabalho ou qualquer outro processo que envolva casos de saúde. Muitos pacientes e até mesmo advogados iniciantes acreditam que o juiz vai olhar para um laudo de ressonância magnética, por exemplo, e dizer: "Nossa, essa é uma hérnia grave, eu vou conceder o benefício." Ou então que o juiz vai ler um prontuário hospitalar e concluir sozinho que houve um erro cirúrgico ou um erro na condução do caso. Isso não acontece. O juiz não tem formação em medicina e ele não estudou anatomia, fisiologia ou farmaco. O juiz estudou leis. E por lei, ele não pode e não deve julgar questões médicas com base na sua própria opinião ou no que ele leu no Google. Ele julga com base na lei e nas provas técnicas que são produzidas dentro do processo. E é exatamente aí que a ilusão da causa ganha desmorona. Ter direito é uma coisa, provar esse direito tecnicamente é algo completamente diferente. Quando o processo envolve uma questão de saúde, seja ela qual for, o juiz é obrigado, pelo Código de Processo Civil, a nomear um perito médico de confiança do juízo. Esse perito é quem vai avaliar a sua condição, analisar os documentos e emitir um laudo técnico. O laudo desse perito é o documento mais importante de todo o processo. É ele que vai dizer ao juiz se a sua doença realmente te incapacita para o trabalho, se o acidente de trânsito realmente deixou sequelas permanentes, ou se o médico que te operou seguiu ou não a literatura médica atualizada. E é aqui que muitos processos que pareciam causas ganhas simplesmente desmoronam. Muitas pessoas acham que a perícia judicial é uma consulta médica tradicional. Não é. A perícia é uma investigação técnica. O perito não está ali para te tratar, não está ali para te prescrever remédios e não está ali para ser simpático ou fazer diagnósticos. Ele está ali para verificar o que foi alegado no processo e se isso tem comprovação científica rigorosa. O que acontece na prática diária dos fóruns? O paciente entra na sala da perícia nervoso, ansioso, muitas vezes com dor. Ele não sabe o que falar, não sabe o que omitir e não sabe como apresentar sua documentação de forma lógica. Ele despeja uma sacola de exames antigos e atestados misturados na própria mesa do perito. A avaliação do perito oficial é estritamente objetiva. Ele vai fazer perguntas diretas, vai realizar manobras físicas específicas e vai analisar apenas o que for relevante para responder às perguntas do juiz e os quesitos do processo. Não é um momento de desabafo, é um momento de avaliação técnica forense. Semanas depois, o laudo é anexado ao processo e muitas vezes a conclusão é devastadora. Não há incapacidade laborativa, ou então, não há nexo causal entre a doença e o trabalho, ou ainda, a complicação cirúrgica era um risco inerente ao procedimento e não caracteriza o erro médico. O advogado, que é um especialista em leis e não em medicina, tenta recorrer. Ele faz uma petição de 10 páginas argumentando contra o laudo, mas o juiz, fundamentado na avaliação do seu perito de confiança, julga a causa improcedente. O processo é perdido e a culpa não foi do juiz nem da lei. A culpa foi a falta de sustentação técnica. O grande erro é achar que a verdade dos fatos fala por si só. No tribunal, a verdade precisa ser traduzida para a linguagem médico-legal. E quem faz essa tradução técnica não é o advogado, não é o paciente e não é o médico do posto de saúde ou o seu médico assistente. É o assistente técnico especialista.
O Código de Processo Civil brasileiro é muito sábio. No seu artigo 465, ele permite que você indique o seu próprio médico de confiança, o assistente técnico, para acompanhar a perícia oficial. Mas a grande maioria das pessoas não faz isso por puro desconhecimento ou por achar que é um gasto desnecessário. E esse é o barato que sai muito caro mesmo. Quando você conta com um especialista em medicina legal atuando como seu assistente, o cenário do processo muda completamente. Nós atuamos em três frentes fundamentais. Primeiro, a análise documental prévia. Nós organizamos e analisamos toda a documentação médica antes da perícia. Nós separamos o que é irrelevante do que realmente tem valor probatório. Muitas vezes, um único exame bem posicionado vale mais do que 100 páginas de atestado genérico. Nós preparamos você para a perícia, explicando o que vai acontecer, quais são as manobras que serão feitas e como você deve relatar a sua história de forma objetiva e verdadeira. Segundo, a formulação de quesitos. Quesitos são as perguntas técnicas específicas que nós elaboramos para que o perito do juiz responda no laudo. Não são perguntas copiadas da internet, são perguntas cirúrgicas, baseado na literatura médica mais atualizada, garantindo que nenhum detalhe médico importante seja ignorado ou maquiado pelo perito oficial. Se a literatura médica diz A, nós fazemos que o perito confirme A no seu laudo. E terceiro, e talvez o mais importante, nós acompanhamos o ato pericial presencialmente junto com você. Imagine a diferença de cenário. De um lado, um paciente sozinho, leigo em medicina, assustado, tentando explicar a sua dor para um perito que ele nunca viu na vida. De outro lado, o paciente acompanhado pelo seu assistente técnico, um médico especialista que fala exatamente a mesma linguagem científica que o perito do juízo. Isso muda tudo. Quando o perito oficial percebe que seu trabalho está sendo acompanhado por um colega com formação técnica em medicina legal, a dinâmica da perícia se transforma. O exame físico é conduzido com o máximo rigor técnico. As manobras são feitas com precisão. O debate deixa de ser uma avaliação unilateral e se eleva para o nível científico de alto padrão. Isso é o que chamamos no direito de paridade de armas. O seu advogado é fundamental para defender o seu direito. Ele é o arquiteto jurídico do processo, mas quem traduz as condições de saúde para a linguagem que o juiz exige é o assistente técnico. Se você entrar em um processo complexo de saúde sem suporte especializado, você entrará em grande desvantagem. A mensagem que eu quero deixar hoje é clara: não existe causa ganha quando o assunto é saúde. Existe causa bem fundamentada, tecnicamente, e causa mal fundamentada. Nessa série de vídeos, eu vou continuar explicando de forma educativa como a medicina legal funciona na prática. Nós vamos falar sobre nexo causal, sobre o erro médico, sobre doenças ocupacionais e como a prova técnica é construída dentro de um processo judicial. Se você é paciente e tem dúvidas sobre a viabilidade do seu caso, ou se você é advogado e busca qualificar a prova técnica dos seus processos para aumentar as suas chances de êxito, a solução está na ciência médica bem aplicada. Acesse o nosso site ou clique no link do WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Envie um resumo do seu caso. Nossa equipe fará uma análise preliminar para orientar sobre a viabilidade de uma assistência técnica. Lembrando que o nosso objetivo é sempre a produção da prova mais ética, robusta e imparcial possível, em respeito absoluto à ciência e à justiça. Inscreva-se em nosso canal para não perder as próximas aulas. Deixe o seu comentário se você já passou por uma perícia e sentiu que não foi ouvido. Compartilhe esse vídeo com quem precisa desta informação. Um forte abraço e até o próximo vídeo.